funciona a justiça divina? Será que Deus castiga quando erramos, quando cometemos alguma falha, quando prejudicamos o nosso próximo? Qual é a visão do Espiritismo a respeito, então, do funcionamento e das bases da justiça divina? Bem, Allan Kardec estudou isso com profundidade no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E nos mostra que, basicamente, a justiça divina é uma lei de consequências. Daí porque nós espíritas falamos muito de ação e reação, causa e efeito. Porque remontamos a um ensino do nosso Mestre Jesus, que nos foi dado há mais de 2000 anos, quando então Jesus nos disse que a cada um é dado segundo as suas obras. Isso é um resumo perfeito do funcionamento da justiça divina. Resumo perfeito, porque a lei divina é perfeita. E a lei divina é perfeita porque Deus, o seu Criador, é perfeito. Ora, se temos uma lei perfeita, Deus não precisa nos castigar. Porque a lei é perfeita. Ela simplesmente funciona. Mas como nós vamos saber essa lei? É simples. Segundo a informação dos espíritos superiores, lá em O Livro dos Espíritos, ela está gravada na nossa consciência. E no fundo, nós sempre sabemos quando erramos, quando prejudicamos alguém, quando não fizemos o que deveríamos mesmo ter feito. Tanto que popularmente nós falamos da famosa dor de consciência, que nem nos deixa dormir. Nós deitamos ali com a cabeça no travesseiro, mas rolamos de um lado para outro e não conciliamos o sono, porque a consciência está pesada, porque sabemos muito bem o que fizemos. E também sabemos, como uma secreta intuição, que vamos ter que responder por essas coisas mais cedo ou mais tarde. E será que isso vai acontecer depois da morte? Temos a certeza que sim, porque essa é a informação que o Espiritismo nos dá. A vida continua depois da morte. E se aqui, como encarnados, nós conseguimos camuflar, fingir, viver dentro da hipocrisia no depois da morte, isso é impossível. Porque depois da morte, nós temos que enfrentar a própria consciência. E, portanto, Deus não é o nosso juiz. Nós somos juízes de nós mesmos. É assim que a lei divina funciona. Depois da morte existe céu, purgatório, inferno? Não. Porque esses são estados de consciência. Mas os nossos estados de consciência é que nos levam a formar no mundo espiritual zonas mais felizes e zonas mais infelizes, que nos levam ao sofrimento, que nunca será físico, mas sempre moral. Então lembremos que felicidade e infelicidade só dependem daquilo que estamos semeando, do que estamos fazendo. E no depois da morte, a felicidade e a infelicidade serão estados de alma, estados de consciência, porque sempre teremos que responder pelo que somos e pelo que fazemos perante a justiça divina, que é perfeita, ela não se engana. É assim então que a justiça divina funciona, mas lembrando que ela também é farta de amor e de misericórdia. Ela não é fria, insensível
e indiferente. Ela não funciona ao rigor do que está escrito. Porque, acima de tudo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. E recomendamos a você que leia e estude o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.